força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is an as a word. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI is an as a word. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, histórias reais e de sucesso BNI. Queria primeiro agradecer ao nosso anfitrião Felipe Conduta por nos ceder o espaço da Conduta Plus para as gravações. Agradecer também aos diretores executivos do BNI que cederam os membros para que isso tudo fosse possível, né? A Luciana Signor e o Cláudio Acosta. Muito obrigada. Eu sou a Adelaide Maia Conduta, sou diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa. E a gente está recebendo aqui a Paula Souza, um membro e embaixadora com algumas vivências de coordenação. Vamos ouvir um pouco dessa história toda sobre o BNI. Seja muito bem-vinda, Paula. Muito obrigada por ter aceito esse convite. E é uma honra receber vocês aqui, sabendo então uma embaixadora da primeira equipe do Brasil. Vamos saber um pouquinho sobre isso. Obrigada por ter vindo. Imagina, eu que agradeço o convite. Estou me sentindo privilegiada pela oportunidade. Estou aqui para colaborar e inspirar outras pessoas também a estarem no BNI com a gente para fazer muito mais negócio, né? Eu acredito muito na ideia de que as histórias, elas conectam pessoas, elas inspiram, né, pessoas. E é por isso que a gente faz o que faz aqui com as gravações dos podcasts. Me fala uma coisa, quanto tempo de BNI? Eu tô indo pro meu 3º ano de BNI, são 2 anos, né? Renovei recentemente. E dentro do BNI, eu sei que você tem uma função de embaixadora de uma outra equipe, né, da Gênesis. Isso. E a Gênesis foi a primeira equipe do Brasil. Conta um pouquinho do que é estar na equipe que foi a pioneira no Brasil para trazer o BNI. Foi incrível, assim, eu fui convidada para ser embaixadora e aí você dá uma hesitada, você fala, será que é para mim mesmo, né? Mas tendo já essa vivência das coordenações na minha própria equipe, que é o Aliança, eu senti que era o momento ali de dar um passo além. E aí acabei aceitando. E aí quando me foi falado que seria do BNI Gênesis, que é, né, a primeira equipe de BNI do Brasil, eu me senti honrada. E claro que deu um medinho, assim, eu falei, será que o pessoal vai me receber bem? Porque a equipe tem 15 anos de existência. Sim. E eu tenho 2 anos de BNI. Sim. Mas como você falou, né? A gente se conecta com pessoas. Então, quando você está disposto, tudo dá certo de um jeito mais fluido, né? E eu fui super bem recebida pela equipe e tô me sentindo muito pertencente. Também tenho feito muito para que eles enxerguem em mim uma pessoa que tá lá para ajudá-los. Então, é uma parceria que tem dado certo. Você sabe que eu admiro muito as pessoas que elas exercem a função de embaixadores. Porque acredito que embaixador é o coração da equipe. Foi o que me falaram quando eu fui pra lá. E aí, assim, é um desafio, né? Porque até tava comentando ali nos bastidores que eu trabalhei com TI muitos anos. E TI é uma função que a gente fica muito no back-office, né? Uhum. E quando eu mudei para essa área de marketing, que é com a qual eu trabalho hoje, na minha agência, que tá na nuvem, eu comecei a, então, me lançar mais para essa parte das pessoas, de olhar para as pessoas, deixar de chamar as pessoas de usuário, né? Foi um desafio também. Mas, então, muito essa coisa genuína de trazer as pessoas para perto. Então, acho que foi uma boa parceria. Sim. A gente tem uma pergunta que a gente sempre faz, tenho certeza que você já ouviu muitas vezes, né? Mas eu acho interessante
porque fala um pouquinho também sobre o que a gente sente a respeito de onde a gente se encontra, né? Sim. Por que BNI? O BNI para mim foi uma descoberta incrível, assim, né? Eu sempre fui uma pessoa que fiquei mais nos bastidores mesmo, né? Na parte ali mais técnica das empresas. Então, eu nunca me vi nesse lugar de repente, ter que falar de mim, do meu negócio para outras pessoas. E isso foi extremamente desafiador, mas foi muito transformador para mim também. Eu me encontrei, assim, no BNI de uma forma que eu jamais imaginei que fosse acontecer. E aí, eu até comento com o meu sócio, eu falo, eu nasci para isso. Eu nasci para conectar pessoas, para ajudar, para estar entre as pessoas de uma forma genuína mesmo. E às vezes a gente não sabe disso até você fazer. É verdade. Então, o BNI para mim fala sobre transformação. BNI para mim também fala sobre transformação, interessante. Foi numa conferência do BNI que eu entendi que o meu propósito era conectar pessoas. E então ali eu decidi, né, ter alguma região do BNI para poder eu gerenciar e chegar no meu propósito de uma forma mais eficaz. Mas essa era a ideia, né? Continuar conectando pessoas. Sim. De forma genuína. E eu também, na conferência de Foz do Iguaçu, que eu fui pela primeira vez, era recém-membro do BNI, falei, eu vou, porque já que eu tô nisso, então agora vamos pra cima, né? E aí é que numa conferência é que você tem a magnitude, assim, do que é o BNI pra gente e pras demais pessoas que estão ali. Né? Sim. Na conferência de Foz do Iguaçu, quando o Felipe, que é meu esposo, ele propôs que a gente fosse, eu pensei, não, Felipe, você ainda não voltou para o seguro, né? E a Papa Rica, que era a minha empresa, não entrega em Foz do Iguaçu. Olha o meu pensamento. O que a gente vai fazer lá? E aí ele falou, linda, lembra que BNI não é sobre isso, não é? Então, que tal a gente aprender, né? E a gente foi. E pasme. Se a gente não tivesse ido àquela conferência de Foz do Iguaçu, eu não sei se eu estaria sentada aqui na sua frente fazendo o que a gente está fazendo. Porque foi durante uma palestra do Antônio Afonso, né, o diretor executivo em Portugal e também no Brasil, que fez com que eu conseguisse entender e refletir sobre propósitos e conseguir enxergar o meu. Né? Então, o quanto que isso me modificou, o quanto que Foz do Iguaçu me modificou. E não só. Em Foz do Iguaçu também, a gente conheceu um café chamado Sabor de Garça. E a gente lotou uma mala de amostras daquele café, porque eu queria mostrar para algumas pessoas que eu tinha tomado um dos melhores cafés que eu já tinha tomado na minha vida. E uma pessoa muito conhecida da gente, querida nossa, hoje já trabalha como revendedor das máquinas desse café, porque um dia a gente levou para Itu e ele conheceu. Então era sobre isso. Já era sobre isso. Às vezes a gente não quer enxergar, né, o que a gente faz dentro do BNI. Sim. Mas graças a Deus o Felipe, muito mais sábio na hora do que eu, soube dizer, não é sobre isso, né? É sobre estar em aprendizagem contínua, sempre. Sim. Né? Então, sobre conferências, eu falo para os membros, né? Participem. Eu também, falo para todos os membros. É Precisa uma experiência ir, né? riquíssima. E só estando lá para você saber, né? O tamanho disso. E o que eu acho mais bacana, assim, é que você, sendo BNI, chegando num ambiente BNI, não importa se as pessoas são desconhecidas, você se sente pertencente. Eu vou lhe dizer uma coisa bem sincera, Paula. Não importa nem a língua que você fala. Exatamente. Porque a gente foi a Madrid, o ano passado também, e não importa. Chinês, japonês, alemão, inglês, português, espanhol. Não importa. São membros que usam esse mesmo PIN que a gente usa. Sim. Então, de fato, a gente se sente num ambiente acolhedor, embora não falemos a mesma língua. É muito louco isso. É muito louco isso, né? Sim. E daqui a pouco a gente tá tomando alguma coisa e tentando se entender, tentando conversar. Chega alguém que fala o inglês, Sim. que o alemão fala o inglês, e a gente não entende o alemão, mas entende o inglês, e aí a gente... Você tem que se fazer entender e aí você dá o seu jeito. E a gente dá exatamente isso, e a gente dá o nosso jeito. Conta pra mim como foi a primeira vez que você esteve numa equipe do BNI. Se você lembra quem te convidou, o que é que você sentiu, como foi?
Eu lembro exatamente como foi. Foi no online ainda, né? Foi ali finalzinho da pandemia. E eu fui convidada pela confeiteira da equipe, né? A pessoa que tinha o ticket mais baixo ali dos negócios. E ela tinha me chamado já 1 ou 2 vezes, mas assim, tem pessoas que convidam a gente e não te dá um preview, você tem que ficar a reunião toda ou coisas assim. Então eu consegui ficar na 3ª vez que eu fui, porque eu tenho uma filha pequena, né, de 5 anos. E eu achei muito bacana o fato de ser uma reunião estruturada, assim, que tinha uma pauta, né? Tudo tinha um porquê de estar acontecendo Sim. daquela forma. E, claro, a questão das métricas, que para mim fez total sentido, né? Porque no BNI a gente ouve muito que números não aceitam opiniões. Não né? mesmo? Então, eu falei, opa, se aqui tem regras, então deve funcionar. E aí, no mesmo dia, eu preenchi a ficha, já fiz tudo que tinha que fazer para a afiliação no mesmo dia. E aí, né, 1 semana depois, eu já estava fazendo minha rampa de lançamento na equipe. Olha que maravilha, mas eu lembro que uma das coisas também que mais me chamaram a atenção na época foi o accountability, foi a prestação de contas. Sim. Foi mostrar tão claramente quais são aqueles números, né? O que é que eles significam. Sim. E às vezes a gente deixa um pouco de falar sobre ROI, né? Sim. Mas é interessante a gente entender, né? O que cada região tem de retorno, para que as pessoas que estão entrando, elas entendam que existe de fato um retorno. Sim. Porém, precisa ser feita a metodologia. Exato, e o que não é medido não pode ser gerenciado, né? Exatamente. A gente vê muitos grupos, né, assim, grupos espontâneos de empreendedoras, muitos também tem. Mas quando você já está no BNI e você olha para esses outros grupos, você fala, não, pera, se não existe aqui uma forma de fazer as coisas, então eu acho que não é para mim. É porque dificilmente a gente vai ter resultado. Exatamente. Né? A gente pode ter eventualmente resultado. E BNI não é sobre ser eventual, Sim. né? É ser constante, né? É sobre Exatamente. deliberar, né? Você pratica o networking deliberadamente, porque você sabe onde você vai chegar, Sim. porque os números já mostram onde você pode chegar. Agora, chegar ou não vai depender daquilo que você faz. Tem algo que, antes da pessoa se tornar membro nas regiões que a gente tem, eu falo sobre, é o mínimo necessário. Sim. Qual é o mínimo necessário? Isso é na reunião de entrevista do candidato. Eu não espero para falar sobre isso com ele. Uhum. Porque eu quero que ele, se ele passar dali, Sim. é porque de fato ele vai performar dentro daquela equipe, né? Mas eu preciso passar para ele o que é o mínimo necessário. Mas eu sempre falo, né? Entregar o mínimo, talvez seja também receber o mínimo. Sim. Né? A sua dedicação à equipe do BNI, que você faz parte, tá diretamente ligado como você se doa para sua empresa, né? Porque a gente está ali para fazer negócio. A gente acaba fazendo muitas amizades, acaba Sim. virando quase uma família. Sim, Mas no final das contas, a gente está lá pelos negócios. Sim. Então não pode perder isso de vista também. sim. E partindo desse pensamento, a gente pode entender que a pessoa, quando ela negligencia a equipe que ela tá, provavelmente ela faz a mesma coisa Com o negócio dela. com o negócio dela. E aí eu gero ou não gero referência para ela? Aí começa a ficar meio Olha nebuloso, só. né? O quanto que é importante aquilo que você faz e como você se comporta, né? Sim, exatamente. Eu falo, todo mundo quer credibilidade, né? Mas correr atrás dela. E aí o papel das coordenações vem muito nessa linha também, né? Sim, Quando você assume uma função, uma coordenação dentro da equipe, você está aumentando sua visibilidade. E aí tem aquela máxima, né, do marketing, que quem não é visto não é lembrado. Então, se você está fazendo sua carinha aparecer em vários lugares, as pessoas vão se lembrar de você. Ah, sim. Isso é verdade. Me fala sobre essas coordenações, sobre trios de liderança. Me fala o que é que já passou nessa sua história, né, dentro do BNI, para a gente conhecer um pouquinho. Eu sou uma pessoa muito fazedora, assim, né? Eu falo que eu sou muito fazedora. Eu cheguei na equipe logo depois que, então, foi flexibilizado de fato a pandemia, e fui na primeira reunião presencial, depois que eu tinha adentrado a equipe, e aí foi aquela festa, né? E a gente se sente mais acolhido ainda, porque todo mundo te abraça, enfim. E aí eu já cheguei falando assim, olha, se tiver alguma coisa para eu fazer, eu quero fazer para ajudar. Aí os anjos disseram amém, né? Aí eu entrei no mês de junho, quando trocou a gestão. Tá. Eu já fui convidada para ser coordenadora de comunicação e mídias, até pela minha área de atuação, né? E ali eu já quis revolucionar, assim, no bom sentido.
organizar slide, organizar toda a parte visual da equipe, porque antes era feito por quem não tinha essa noção de estética, né, do digital. E aí foi, então, minha primeira coordenação, eu fiquei esses primeiros 6 meses. No final desses 6 meses, eu já fui convidada para estar no trio, mas para ser presidente. Eu falei, não, pera, eu preciso ir um passo por vez. E aí eu falei, tá bom, eu não topo ser presidente ainda, mas pode me colocar na mesa como secretária tesoureira para eu ir pegando o jeito, para eu ir aparecendo um pouquinho mais, porque também é sobre isso, né? Você faz o seu pitch ali toda semana, mas estar no trio de liderança já te dá um pouco mais tanto de exposição como de visibilidade Sim. também. E aí eu topei ser secretária tesoureira e assim, tem muitas atribuições, eu levava isso de uma forma tão tranquila que eu não sentia, né? E comecei a cada vez me apaixonar mais pela metodologia, por estar ali, por ajudar as pessoas e ajudar a equipe. E aí, na próxima gestão, então, eu falei, então, agora eu tô pronto para ser presidente. E o convite ainda estava de pé. E aí, eu fui ser presidente da equipe. Foi um semestre desafiador, porque as equipes de BNI, elas são cíclicas, né? Então, nem sempre você tá com o grupo bombando de membros e fazendo muitos negócios. Mas isso também nos ajuda a nos colocar, assim, num lugar de eu estou aqui para ajudar, eu não sou a estrela do negócio. Sim. Né? Porque às vezes essa questão do cargo de presidente pode trazer uma sensação de um falso glamour ali, que a gente sabe que não é bem assim. Não, né? BNI é sobre os outros. Exatamente. E você criar estratégias, estar alinhado para que todos cresçam. Sim. E ali foi plantada, então, uma semente. E a nossa equipe hoje está super bem, né? O BNI Aliança, ele está no momento em que a gente está no primeiro lugar da regional, né? Como a equipe que mais gera negócios. Isso é motivo de orgulho, porque foi algo que começou lá atrás. Foi e construído. A gente vem construindo, todo mundo trabalhando em equipe, e tem dado muito certo. Aí nessa gestão atual, depois que eu fui presidente, eu optei por não dobrar, porque eu já tinha ficado 1 ano no trio, né? Eu falei, não, agora eu vou ser só membro. Mas aí, no meio do caminho, a pessoa que estava precisou sair. E aí eu falei, bom, tô aqui, vamos lá de novo, comunicação e mídias. Uhum. E já fui convidada para ser coordenadora de mentoria na próxima gestão. Vai ser um desafio, né? Mentoria, Sim. né? Porque... Mas eu já fui mentora também por um tempo. Ai, maravilha. Então, eu gosto, porque na mentoria a gente revisita todas as questões Sim. do BNI. Sim, sim. Então, é como você manter sempre ativo ali na sua mente, né? Por que você tá ali, né? Qual é o sentido de você estar fazendo o que você está fazendo? O que é que a gente faz, por que é que a gente faz, como Exatamente. a gente faz, né? E assessorar esses membros que chegam, né? É muito importante, né? E trazer ideias também para que a mentoria não fique só na mentoria, né? Que tenha um pós, que tenha um acompanhamento, um apadrinhamento. Então, é trazer essas ideias também. É bem gratificante, assim, eu gosto bastante. Fazer o membro refletir nessa mentoria sobre o que é que você quer do Sim. BNI, né? É se planejar mesmo. Né? Porque a gente não faz isso na empresa? A gente não fala quanto que a gente quer, pelo menos a gente pensa. Planeja, né? Quanto que a gente quer de faturamento até o final do ano. Sim. Então, fica o conselho aqui para os membros que façam isso também dentro do BNI. Exatamente. Porque tem uma planilhinha em que a gente consegue entender quantos 1-a-1s são necessários durante a semana para atingir aquilo que você botou como meta. Isso é estratégico nesses 1-a-1s, né? E aí exatamente, eu acho que aí a chavinha do membro ela muda. Sim. Porque ela quer alcançar uma determinada cifra e ela entende que ela precisa de X 1-a-1s durante a semana. Que tem os mecanismos para que isso aconteça. Exatamente. E isso sempre me deu um lugar de conforto dentro do BNI. Exato. Saber que, porque eu sempre fui muito questionadora. Uhum. Então, saber que existe o porquê do que se faz, não é só fazer. A gente faz assim porque assim tem resultado. Exatamente. E aí eu comprovo com um número. Pra mim, assim, é como se dissesse, matou a pau. Exatamente. Porque mostrou pra mim, de fato, o que é que era, né, entender a metodologia do BNI. Me conta, Paula, um case de sucesso seu dentro do BNI. A gente faz uma apresentação semanal. Toda semana o membro tem 45 segundos, 40, 30, 35. Já visitei equipes que têm 25 segundos. Se você hoje faz parte de uma equipe e você fala em 45 segundos e acha ruim,
comece a treinar a falar em menos tempo, porque cada vez que crescer, a gente precisa fazer isso para que se cresça com saúde e se permaneça dentro do time da reunião, né? E a gente, nesses 30 segundos que às vezes a gente tem, a gente também fala um case de sucesso. A gente aprende não só a se apresentar, como a falar um case de sucesso. Sim. Conta pra mim, por favor, Paula, um case de sucesso. Foi uma referência que chegou de uma clínica de psicologia, que ela queria aumentar a rentabilidade, né, e diminuir o número de cancelamentos de consultas. E a gente trabalha com o que eu chamo de sites inteligentes. Então, a gente consegue colocar tecnologia e automação no site para ele trabalhar a favor do seu operacional na empresa. E essa clínica a gente desenvolveu que ela funciona de forma totalmente automatizada. Então, a pessoa acessa o site, escolhe o terapeuta com quem ela quer passar, vai para a agenda dele, o próximo passo é o pagamento já integrado no site, e o paciente recebe o link da chamada de vídeo no e-mail. Então, não tem uma pessoa ali nessa transação. Isso rentabilizou essa clínica e eles diminuíram também o número de pessoas que não apareciam na consulta, que agendavam e não apareciam, porque não haviam pago, não existia um comprometimento ali. Então, eu gosto muito de falar desse case porque mostra o poder que as ferramentas têm, que a tecnologia pode trazer para o teu site, para o teu negócio. E isso também deixa de onerar o seu operacional, porque você não precisa ter uma pessoa ali para fazer isso. Sim, né? Na verdade, isso às vezes salva o seu negócio, né? Exatamente. Então, é um case que eu gosto muito de citar, porque traz isso, né? De forma simples, como a tecnologia pode potencializar o negócio. Fantástico. Me fala, a gente sempre fala em todas as reuniões sobre valores, os valores do BNI, Sim. né? Me fala qual foi o valor que fez com que a Paula, lá atrás, decidisse entrar no BNI. Foi o Giver's Gain mesmo. O Giver's Gain, ele é difícil de explicar se você não é um giver, né? Eu acho que eu costumo dizer assim, quando a pessoa é giver na vida, ela também vai ser giver no BNI. Porque a gente percebe que quando a pessoa dá algo sem receber nada em troca, a troca vem, né? Porque é um processo natural da vida. Então, eu gosto muito do Giver's Gain porque ele traz muito esse lugar de faz o seu e espera que o que é teu tá guardado, né? Sim, Giver's Gain, dentro da metodologia do BNI, significa crescer contribuindo. É quando eu ajudo as empresas dos outros a crescer, que a minha vai crescer junto, né? É sobre isso. Mas esse valor, ele é o mesmo, porque a gente escuta aqui que a gente vai crescendo dentro do BNI e a gente vai se apegando a alguns valores, né? Sim. Às vezes o que fez a gente entrar não é o mesmo que a gente está esse ano, mais apegado. Qual seria esse valor atual? Seria ainda o Giver's Gain? Eu gosto muito também da atitude positiva. Né? Eu acho que em algumas fases de você no BNI, você precisa avaliar de fato quais são os valores que fazem mais sentido. Sim. E é como você falou, às vezes muda de um momento para outro. Sim. Né? Você sabe que eu nunca tinha visto a atitude positiva do jeito que eu vejo hoje. Lá atrás eu não via desse jeito. Lá atrás a accountability. Sim. Eu fiquei muito impressionada. Logicamente que quando eu entro, eu noto que eu já era uma pessoa que fazia aquilo ali. Então, para mim foi muito fácil me adaptar à metodologia. Mas, quando eu permaneço, eu olho para trás e vejo que nada seria possível sem atitude positiva. Sim. Como é que ela é a base de todos os outros? Porque se você não tiver atitude positiva, você não vai ter nenhum dos outros valores. Exatamente. Né? Você não constrói nenhum dos outros valores. Então, assim, como é interessante, né, avaliar a tal da atitude positiva. E não que seja aquele do, né, positividade tóxica, bom dia, né, sempre, né, com aquele humor. Não é sobre isso. É sobre olhar o lado positivo, é sobre escolher o lado positivo. É sobre escolher o lado positivo. Né? É além de olhar. Sim. Né? Porque a gente vive situações difíceis. Sim. Quem não vive? Exatamente. Mas você tem escolha. A escolha é sua. A gente fala sobre isso. A escolha é sua, o resultado é seu, mas a culpa também é sua. Né? Não é do sol que não nasceu. Muitas vezes as pessoas elas escolhem não olhar para isso, né? Para continuar martelando ali. Exatamente. Elas escolhem não olhar para isso, não Sim. cuidar disso, né? Às vezes a gente encontra com pessoas que reclamam das suas empresas,
reclamam da sua família, reclamam dos seus filhos, né? E eu falo que hoje eu tenho minha dose mínima de paciência para conviver com essas pessoas. Uhum. Sou sempre educada, delicada, mas minimamente. Porque é aquilo que não me faz mal. Uhum. E aí sim, eu aprendi um pouco a ser egoísta. A gente tem que perceber esses momentos, né, também. Porque senão aí a gente acaba pegando pra gente o que não é legal. Sim, repete-se um comportamento. Então, se a gente pensa dessa forma, a gente vê que está em um ambiente positivo, estruturado e colaborativo, Sim. pode mudar a sua cabeça. E o reconhecimento é muito importante também. Sim, é verdade. Eu me peguei pensando sobre isso, né, tempos atrás, depois de passar por essas coordenações, e quando você tá no trio, você recebe vários reconhecimentos de acordo com a sua performance, e eu percebi que isso era importante pra mim, né, porque às vezes no mercado de trabalho, quando você tá trabalhando em empresa dos outros, nem sempre você é reconhecida. É verdade. E por ser uma mulher em TI durante uma vida toda, eu tinha que estar provando o tempo todo que eu sabia o que eu tava falando e fazendo, e reconhecimento zero. E aí, isso também foi uma coisa que me deu bastante aderência com o BNI, porque é um dos valores e faz muito sentido para mim. E é algo que a gente costuma utilizar com frequência, né, dentro do BNI. É reconhecer as pessoas por aquilo que eles fazem, né, de melhor. Sim. Me fala para mim, Paula, alguma história do BNI que você tenha achado que modificou a vida, né, daquele membro ou a sua, mas que tenha sentido para você como uma história bonita de ser contada dentro do BNI. É nesse sentido mesmo, nesse caso é a minha própria história, né? Porque, como eu citei há pouco, eu trabalhei com tecnologia propriamente dito, TI, né, durante muitos anos, mais de 20 anos. E eu tinha o tempo todo que tá provando que eu sabia o que eu estava falando e fazendo, por mais que eu tivesse formações, graduação, pós-graduação, você é colocada sempre num lugar de, faz só isso daí e não mexe nas coisas dos outros. E o BNI me transformou também nesse sentido, porque eu me coloquei à disposição e foram dadas oportunidades de fazer o que eu podia colaborar, né? E esse reconhecimento vindo a todo tempo. Então, eu acredito que foi assim, um casamento perfeito, porque eu me descobri sendo uma pessoa que gosta de conectar outras pessoas, que faço isso com naturalidade. E talvez eu tivesse já isso em algum lugar lá dentro, né? Mas eu não tinha a oportunidade de mostrar isso e de fazer isso vir à tona. Então, esse foi um dos motivos pelos quais eu me apaixonei pela metodologia do BNI, então eu gosto muito de contar essa história. Coordenador de mídias, comunicação e mídias, o que é que ele faz? Ele faz bastante coisa. As principais funções? A gente alinha, principalmente com o presidente, né, da equipe, de acordo com o planejamento estratégico que a gente fez daquele semestre, qual vai ser a linha mestra daquele conteúdo editorial que a gente traz ali nas redes sociais, principalmente. E a gente sempre procura dar visibilidade para os membros, né? Às vezes o próprio membro ele tem uma preguicinha ali, ele fala, mas eu não queria, mas vou ter que falar, vou ter que mandar foto. E aí a gente tenta trazer para ele esse lado, né? De que a gente está promovendo, você aproveita, né? Sim. Então a gente tem essa função de criar as peças ali de divulgação de eventos internos, de chamar as pessoas também. Como se a gente fosse um animador, assim, de plateia, um pouco, porque você precisa chamar para os eventos, colocar a importância das pessoas estarem visíveis nos locais, né? Eventos presenciais, principalmente. Sim. E nas redes sociais tentar trazer alguma inovação para você começar a crescer também esse perfil da equipe, porque isso acaba trazendo convidados também. Você que já foi por mais de uma vez coordenadora de comunicação e mídias, qual seria um recado que você daria para quem está agora assumindo pela primeira vez essa coordenação? Prestar bastante atenção no que você pode e não pode fazer, porque o BNI tem toda uma questão de branding que deve ser respeitado, né? E assim, ser criativo. Porque quando você é criativo e tem a atitude positiva, você vai achar uma forma de trazer isso, a sua essência, um pouquinho da sua essência ali no que você vai fazer e não ter medo de perguntar, de abordar as pessoas, os membros da equipe, para fazerem coisas. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia bacana e não vai para frente porque você fala, será? Acho que não.
e aí você guarda algo que Sim. poderia ser um diamante ali para aquela equipe. Compartilha. Exatamente. Né? Aproveita, né? Divide com a gente essa ideia. Paula, eu queria agradecer a sua presença. Obrigada por ter vindo, por ter pego um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente, para dividir com a gente as histórias. Eu acredito muito que se a gente faz isso com constância, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas não digam mais eu nunca ouvi falar sobre o BNI. Sim. Esse é o propósito do podcast. Muito É uma coisa que me incomodava muito, era estar em algum lugar que a pessoa fala, nunca ouvi falar. Eu vejo, não fazer parte tá tudo bem, Sim. mas nunca ouviu falar. E aí foi da onde surgiu essa ideia do Pode Contar. Obrigada por ter vindo. Imagina, que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. E assim, iniciativa incrível. Eu também acho que todo mundo tem que saber o que é o BNI, porque é aquilo que é bom pra gente, a gente quer espalhar, né? Sim. E vocês têm feito um trabalho incrível nesse sentido. Parabéns também pra vocês. Obrigada. Para você que nos acompanhou até aqui, né? Curte, compartilha, comenta. A ideia aqui é chegar cada vez mais longe, por isso legendamos em inglês os nossos podcasts, porque estamos em 78 países. E não seríamos uma comunidade internacional se não assim fizéssemos. Legendamos em inglês para que possamos chegar cada vez mais longe, divulgando o que é ser e o que é estar dentro do BNI. Muito obrigada e até o próximo episódio.